Meus amigos, o que eu vou contar aqui é de cair o queixo. Nosso presidente Bolsonaro se manifestou pela primeira vez sobre o escândalo da USAID e fez uma denúncia bombástica. Ele jogou no ventilador toda a falcatrua, quebrou o silêncio e partiu para cima do TSE e do Alexandre de Moraes. Bolsonaro contou quantos bilhões a USAID usava para mudar resultados de eleições no mundo. Os números são catastróficos. Jamais imaginaria que Bolsonaro abrisse o bico em relação a isso. E pasmem, uma parte desse dinheiro parou aqui, no Brasil, em 2022. Mas calma, porque essa história ainda fica mais cabeluda. E diante dessa reviravolta global, as peças do tabuleiro já começam a se reorganizar. E sabe quem pode estar voltando com força total? Ele mesmo, o nosso presidente Bolsonaro em 2026. Sim, as previsões são de que 99% de chance de que ele seja eleito presidente da República em 2026. Mas o que está por trás dessa projeção tão certeira? E mais, o que isso significa para o futuro do Brasil? O senador revela algo impressionante. Ele afirma, claramente, que Bolsonaro não está inelegível. Isso mesmo. A grande narrativa que tentaram empurrar goela abaixo da população está sendo desmascarada e a verdade está vindo à tona. Você já se perguntou onde está a condenação judicial de Bolsonaro transitada em julgado? Ou seja, condenação definitiva? Pois bem, ela simplesmente não existe. Não há condenação em nenhuma instância, em nenhum poder. E, sem condenação, não há inelegibilidade. O jogo da esquerda está ruindo e 2026 já tem nome. Por isso, acompanhe esse vídeo até o final, aperte no like para fortalecer o canal e nos apoie, compartilhando esse vídeo em seus grupos de notícias do Zap. Donald Trump está para divulgar nomes dos envolvidos nesse financiamento macabro da USAID. E dessa vez, ele e seus aliados estão determinados a expor essa trama até o último detalhe. A agência bilionária USAID teve com certeza papel direto no que aconteceu nas nossas eleições, e Bolsonaro acabou tocando nesse assunto. Sabe aquela sensação estranha que muitos tiveram em 2022? De que algo não estava certo. Pois bem, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O que está acontecendo nos Estados Unidos, presidente? Qual o reflexo, a interferência que agora o mundo inteiro está sabendo que o governo Joe Biden fez? Qual o reflexo de toda essa revelação aqui no nosso país? Olha, todas as informações que vêm de lá, de funcionário do governo, do Elon Musk, que pegou a secretaria mais importante do governo Trump, e eles foram para cima de seria uma agência lá, o USAID, e ela mexe com 50 bilhões de dólares por ano e vai para o mundo todo. E veio dinheiro para cá, segundo informações de lá, para interferir no processo eleitoral de 22. Então, essa caixa foi aberta, ninguém esperava, né? Graças a Deus, deu Trump, não deu a Kamala. E nós estamos com muita esperança de desvendar o que aconteceu em 22. Você pode ver, na campanha presidencial você não via público ao lado do outro candidato. Você não via. Não via. Hoje em dia, você não vê público nem dentro do palácio aqui da presidência, como teve ontem um evento aqui. Vazio. Completamente vazio. Então esse grande ministério está para ser desfeito, que estou contando com vários parlamentares, para exatamente questionar o TSE se o recurso veio, como foi utilizado. Se tem recurso de fora, dentro do TSE, que influencia no destino de uma nação através dos escolhas dos candidatos, isso aí é uma barbaridade, se comprovar, né? Pelo que tudo indica, sim, foi feito aqui no TSE. O ideal é quando você próprio, né, pode resolver os seus problemas, mas o Brasil não tem forças para resolver seus problemas, que começa com a falta de liberdade de expressão. Então a eleição do Trump, para nós, foi excepcional, e obviamente ele voltou mais preparado, com mais vontade e atacando os pontos principais. A questão de USAID, que segundo Mike Pence interferiu nas eleições brasileiras, segundo ele diz, com seus conhecimentos, se não fosse o USAID, eu continuaria presidente no Brasil. E nós sabemos como funcionou aqui as eleições no Brasil, né? E, obviamente, para funcionar daquela maneira, precisava de dinheiro. E o TSE gastou. Estamos aguardando, finalmente, para que, dado essa auditoria que está sendo feita nos Estados Unidos, mostre que realmente recursos vieram para cá. Vários parlamentares da direita aqui estão pressionando o Tribunal Superior Eleitoral para que eles digam se receberam dinheiro ou não. E isso estourou aproximadamente quase 30 dias, né? E o Tribunal Superior Eleitoral está simplesmente silente, não fala nada. Esse silêncio nos faz aumentar aí
para um ponto de quase certeza que teve dinheiro de fora. E eles interferiram aqui nas mídias sociais, nas mídias digitais, tá? Nas milícias digitais aqui, de maneira geral, e contra mim foi pesada a campanha aqui. Outros fatos também, não é apenas isso, mas é muito importante que um partido político no Brasil que, porventura, use recursos de fora, ele tem seu registro cassado. E, obviamente, se o TSE, que devia fiscalizar isso aí, usou recursos de fora para fazer esse tipo de campanha, eu não sei o que vai acontecer aqui, até porque esses que fizeram são do Tribunal, são do Supremo Tribunal Federal, estão no topo aqui da hierarquia do Judiciário. Mas a gente vai ver como é que fica essa situação, de acordo com mais informações, porventura chegue dos Estados Unidos. Meus amigos, a volta de Trump está tão devastadora que as estruturas que influenciavam a esquerda e perseguiam a direita estão ruindo. Era um sistema que criminalizava adversários políticos, sufocava vozes conservadoras e mantinha um jogo totalmente desequilibrado. Mas agora, tudo está mudando. Em cerca de 20 dias, esse império começou a desmoronar, e isso abre caminho para um novo cenário aqui no Brasil. E nesse novo cenário, Bolsonaro pode voltar mais forte do que nunca. E tem mais. Ele vai voltar a ser elegível. Isso não é especulação. É um processo que já está em andamento. As peças já estão sendo movimentadas. E com Bolsonaro novamente na disputa, o resultado já parece claro. Ele tem tudo para vencer. E o que acontece se ele sentar na cadeira presidencial de novo? Exatamente o que Trump já fez nos Estados Unidos. Anistia total aos presos políticos. Xandão não terá mais o braço da USAID e a proteção do governo Biden, CIA e o Pentágono para sustentar a sua tirania e continuar perseguindo Jair Bolsonaro em 2026. O Bolsonaro é 99% de possibilidade dele ser eleito presidente da República em 2026. É o nosso dia D. Tudo vai ser revertido porque em quase 20 dias o governo americano já está acabando com essas ONGs que influenciavam a esquerda e massacrava a direita, criminalizava a direita. Então elas estão acabando. Esses vermes, estão sendo mortos. O que vai acontecer? O Bolsonaro vai voltar a ser elegível. Isso é fato. Com outro cenário a partir do ano que vem. Ele tornando elegível, é lógico que ele vai ser eleito. E é lógico que o Bolsonaro vai repetir o que o Trump fez, dar anistia a todos os presos políticos. Então eu até tenho falado para as famílias, calma, porque até 2026, Bolsonaro sentando na presidência, eu não tenho dúvida pelo caráter dele, eu só tive com ele uma vez, mas dá para ver, e a gente conhece o caráter da pessoa, ele vai dar anistia, isso é óbvio. É a luta dele hoje, inclusive, né, Duval? É uma coisa que seria incoerente, ele chegar e não dar anistia. Sim, porque ele sofre a perseguição do mesmo jeito que os outros estão sofrendo. E essa sensação da expectativa da morte sobre ele, ele vai ser preso, ele vai ser preso, ele vai ser preso. Isso cria que a gente fala a expectativa da morte é pior do que a morte. Então isso causa um abalo emocional muito grande. E ele mesmo assim está mantendo assim. E são 4 anos, mais 2, são 6 anos que o STF está perseguindo ele para achar uma agulha no palheiro e não acha nada. Exato. Então isso já vai ser colocado. E essa radicalidade, que muita gente acha que mas Bolsonaro é radical. Olha o Trump. É o mesmo do primeiro governo? É um outro Trump. É o mesmo. Por necessidade, né, Duval? Por necessidade. O Bolsonaro não é mais aquele. Aquele precisou para aquele cenário. Que aqui fica meu agradecimento a ele, que ele ressuscitou todos da direita, que é a maioria no mundo inteiro. A tentativa de tirar Bolsonaro da disputa eleitoral em 2026 foi uma das jogadas mais sujas já vistas na política brasileira, comandada pelo PT. Mas sabe qual é o problema? Mentiras não sustentam realidades. E com as mudanças globais, especialmente nos Estados Unidos, com a volta de Donald Trump, muita coisa já começou a cair. E esse castelo de areia que foi montado aqui no Brasil começou a desmoronar. A verdade será colocada às claras e Bolsonaro estará na corrida presidencial. Até porque, quando eles tentam colocar ele inelegível, porque Bolsonaro não está inelegível, as pessoas que estão nos ouvindo não usem essa palavra. Bolsonaro não está inelegível, ele está elegível. Bolsonaro não foi condenado em nenhuma instância de nenhum poder. Não existe condenação, ele está elegível. Não existe condenação. Então, essa palavra Bolsonaro inelegível foi uma narrativa da esquerda e que a gente acabou não prestando atenção. A gente, quando se refere a Bolsonaro, fala porque o senhor está inelegível. Não está, não. Ele está elegível. E vai ser candidato em 26.
Vai ser candidato em 26. Até porque essa mentira, essa narrativa está sendo destronada. Os Estados Unidos vai colocar isso a limpo. Então, visitar as embaixadas. Por quê? Porque Jair Bolsonaro convidou os embaixadores para estar com ele no palácio e ele virou criminoso por isso. Virou criminoso por isso. Qual é o outro crime? Vacina? Porque ele não se vacinou e inventaram um passaporte vacinal mentiroso. Esses são os crimes cometidos por Jair Bolsonaro. Então nós estamos marcando nas embaixadas, com a embaixada da Argentina, nós temos muitos irmãos lá, marcando com a embaixada dos Estados Unidos também, e vamos marcar com a embaixada de todos os países que se reuniram com Jair Bolsonaro. E vamos levar toda a verdade a ele. Eu estou me preparando, estou fazendo um pedido, Pitólio, que eu pretendo ir à Espanha. Eu pretendo ir à Espanha, falar no parlamento da Espanha, anunciar isso tudo lá. Sabe, eu sei que eles já abriram os olhos com relação ao Brasil, eles já abriram os olhos com relação a essa ditadura imposta aqui no Brasil, que é o que eles sonhavam em 64, nunca falaram em democracia. A palavra democracia é usada por eles para tirar proveito, que na verdade eles são antidemocráticos e tentam colar essa pecha em nós. Então, vamos relembrar. O que foi considerado um crime tão grave a ponto de tentarem afastá-lo da eleição? Bolsonaro convidou embaixadores para uma reunião no Palácio do Planalto. Só isso. Virou criminoso por isso? Que absurdo é esse? O que mais? Ah, sim, ele não se vacinou. E por não ter aceitado se dobrar a um passaporte vacinal, criado em cima de uma narrativa, tentaram usar isso como arma política contra ele. Mas agora o jogo está mudando. Parlamentares e lideranças conservadoras estão marcando reuniões com embaixadas pelo mundo, e essa farsa será denunciada internacionalmente. A Argentina já abriu os olhos, os Estados Unidos também, e a Espanha está prestes a ouvir toda a verdade. O que antes era abafado, agora está sendo exposto a nível global. E tem mais. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, um tratado que garante que ninguém pode ser considerado inelegível sem condenação judicial. Isso significa que toda essa narrativa não passa de um jogo sujo para afastar um líder que ainda tem o apoio massivo do povo. A pergunta que não quer calar: onde está o processo condenatório? Não existe. E sem processo, Bolsonaro está elegível. A verdade é simples. Bolsonaro será candidato em 2026. E não só isso. Ele será eleito. Porque o povo já entendeu o que aconteceu. E agora a narrativa não cola mais. 2026 será um novo dia D. A virada está cada vez mais próxima. E o Brasil inteiro estará de olho nessa reviravolta. E agora eu quero saber de você. Você acredita que Bolsonaro já venceu essa guerra narrativa? Acha que o Brasil e o mundo vão reconhecer a verdade antes de 2026? Deixa sua opinião nos comentários e se inscreve no canal, porque essa batalha ainda está longe de acabar. Que viva Cristo Rei!